Olá, meu nome é Joaquim e irei apresentar o estudo dos esforços e deformações limites em lajes protendidas, segundo a NBR 6118, e um comparativo de uma análise numérica. Eu fui bolsista do programa PIBIC-CNPq de setembro de 2023 a setembro de 2024 e fui orientado pelo professor Hamilton Rodrigues da Silva, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse trabalho, trataremos sobre a importância da proteção nas estruturas de concreto. O concreto é um dos materiais mais usados na construção civil, principalmente por seu baixo custo e simples composição. No entanto, ele apresenta uma baixa resistência à tração, sendo de cerca de 10 vezes inferior à resistência à compressão do mesmo. É aí que entra o uso da proteção, uma técnica fundamental para melhorar o desempenho do concreto, especialmente em elementos sujeitos à flexão, como as lajes. A proteção é usada para reduzir as regiões tracionadas no concreto e contrabalancear os esforços de tração com tensões de compressão induzidas. Isso permite criar estruturas mais esbeltas, com menor peso próprio e capacidade de vencer maiores vãos. As lajes lisas de cogumelo, por exemplo, vêm ganhando espaço na construção civil por permitirem uma maior eficiência no uso de materiais e também a redução de tempo de execução. Quando combinadas com pressão, essas lajes podem ser mais finas e ainda assim suportar maiores vãos. A laje maciça é uma estrutura de concreto com espessura uniforme e utiliza armaduras passivas, principalmente em uma ou duas direções, como na laje em concreto armado. No caso de lajes protegidas, são adicionadas armaduras ativas, e esse tipo de laje é amplamente usado em diversos tipos de construções, como edifícios residenciais e grandes obras de infraestrutura, incluindo pontes e viadutos. Então, nesse trabalho, utilizamos métodos analíticos e numéricos para análise e dimensionamento dessas lajes. Para o método analítico, aplicamos o método de Marcos. Para o correto dimensionamento, deve-se considerar algumas ações. As lajes suportam diferentes tipos de cargas, como peso das pessoas, móveis, divisórios, equipamentos, entre outras coisas. Elas também funcionam como um diafragma rígido em um edifício, distribuindo forças horizontais para os elementos estruturais, e com isso as normas brasileiras que guiam a análise das ações incluem a NBR 6118, NBR 8681 e NBR 6120. Em casos especiais, podemos consultar normas internacionais ou literatura técnica. A combinação dessas ações para o correto dimensionamento dessas lajes, utilizam diferentes combinações, diferentes fatores de combinações. E as combinações últimas normais, frequentes de serviço e quase permanentes de serviço, são representadas pelas equações 1, 2 e 3, e elas nos ajudam a considerar os cenários mais críticos e de uso habitual para garantir a segurança estrutural. No estado limite último, aplicamos o método das grelhas com correção dos momentos pelo método de Marcos. As duas equações apresentadas nos auxiliam a calcular a força de propensão e o momento resistente, considerando a perda de capacidade de resistência da seção. Enquanto que, para avaliar as deformações, consideraremos a flecha imediata e diferida ao longo do tempo. Utilizamos a fórmula de inércia equivalente da seção, que é calculada a partir dessa equação apresentada, e em seguida determinamos a flecha imediata com base no carregamento distribuído, conforme a equação do delta zero, também apresentada. Agora, por fim, para o controle da fissuração, devemos estimar o estado de abertura de fissura utilizando o método de dimensionamento do estado limite de serviço quanto ao estado de fissuração, para garantir que o concreto mantenha seu desempenho ao longo do tempo, mesmo sob carregamentos contínuos. Então, as armaduras tracionadas devem desempenhar um papel essencial no controle dessa fissuração. Vamos discutir o dimensionamento de lajes maciças em concreto armado e protendido, usando tanto os métodos prescritos pela NBR 6118 quanto uma formulação numérica implementada no programa FEMOP. Primeiro, analisa-se três configurações de lajes retangulares, usando o método das grelhas e correções pelos coeficientes de Marcos para os momentos positivos. Em seguida, considere-se as condições de carregamento, como o peso próprio da laje e cargas variáveis, com foco em uma aplicação típica, que seria o piso de uma biblioteca, com as cargas indicadas pela NBR 6120. Os materiais utilizados para esse cálculo e essa simulação incluem armaduras de aço CA50 e cordoalhas para concreto protendido 190 RB, com concreto de FCK de 25 MPa. Passa-se então a verificação dos estados limites de uso e serviço, conforme apresentado anteriormente, garantindo que tanto as deformações quanto as fissuras estejam dentro dos limites normativos. Ao longo desse estudo, as seguintes lajes foram dimensionadas a fim de comparação.
Laje maciça simplesmente apoiada em concreto armado, para as dimensões de uma laje quadrada de 5 metros, uma laje retangular com L1 igual a 5 e L2 igual a 10, e uma laje quadrada de 10 metros. Laje maciça simplesmente apoiada em concreto protendido. Uma laje quadrada também de 5 metros, uma laje retangular de 5 e 10 metros e outra laje quadrada de 10 metros. E, a fim de comparação com a análise numérica, dimensionou-se duas lajes em concreto protendido, uma laje quadrada de 5 metros e uma laje retangular de 5 por 10 metros. Apresentando os resultados da análise comparativa entre as lajes de concreto armado e concreto protendido, começando pela laje quadrada de 5 metros, observamos que o concreto armado necessitou de 2,84 centímetros de aço, enquanto que a laje pretendida exigiu apenas 2,47 centímetros quadrados. Isso dá uma economia de 13%, aproximadamente. Além disso, a frete total da laje pretendida foi reduzida em 24%, passando de 1,97 para 1,5 centímetros. Para a laje retangular de 5 por 10 metros, a economia de aço foi de 6,5%, com uma flecha reduzida em 36%, o que demonstra a eficiência da proteção. Por fim, na laje de 10 por 10 metros, conseguimos. Esses resultados eles destacam a proteção como uma alternativa vantajosa em projetos de lajes, promovendo eficiência material e desempenho estrutural superior. A análise numérica demonstrou eficiência da proteção em comparação com as abordagens tradicionais, evidenciando a necessidade de se utilizar técnicas mais avançadas para compreendermos o comportamento real das lajes. Aqui segue as referências utilizadas para a elaboração deste estudo, e muito obrigado pela atenção.